para gravar essa aula de hoje. Muito bem, então, começando, retomando as nossas atividades, hoje nós vamos dar prosseguimento à aula de número 13, devotada à representação, artigos 115 a 120 do Código Civil. Na noite de ontem, nós tivemos a oportunidade de falar, do ponto de vista teorético, a respeito da representação, procedendo à análise dos apontados artigos 115 a 120. Hoje, eu gostaria de, numa espécie de transição da nossa aula para a Semana Jur, que corresponde a um conjunto de atividades práticas desenvolvidas pelo alunado sob a batuta do professor Arthur Rolo, com a participação de convidados externos. Então, nessa espécie de transição rumo a uma semana bastante interessante, bastante singular, bastante festiva da nossa instituição, então eu gostaria de dar contornos um pouco mais práticos, contornos um pouquinho diferentes para esse último encontro que nós vamos ter antes da Semana Júnior. E por isso, hoje nós vamos ter uma atividade prática, que na verdade de prática não tem muito, são problemas que eu gostaria de resolver com vocês, e todos eles devotados à disciplina da representação. Então eu vou começar a compartilhar minha tela com vocês, logo na sequência nós damos continuidade, tá? Um minutinho só. Muito bem. Aqui eu separei a vocês 3 ou 4 exercícios. Na verdade, não existem 3 ou 4, ou são 3 ou são 4. São 4 exercícios, mas eu só resolverei com vocês 3. Um quarto precisa de alguns subsídios que serão oferecidos a vocês na disciplina de Direito Empresarial, pelo professor Ézio ou pelo professor Caldoro Padim, no segundo ano do curso de graduação. De qualquer forma, se vocês tiverem interesse, numa outra oportunidade, a gente solve também esse terceiro exemplo. Mas dos 4 exemplos reunidos aqui nos slides, eu gostaria de trabalhar com vocês 3 deles, pelo menos. São problemas práticos bastante simples à primeira vista, mas que demandam alguma atenção especial suscitada por esse regime jurídico da representação. Vamos ao primeiro deles. Olha, eu vou colocar esse material à disposição de vocês futuramente, fiquem tranquilos com relação a isso. Então, o primeiro problema é o seguinte: Maeve é surpreendido com a notícia de que sua filha está grávida. Ela se apresenta ao próprio pai, junto de seu namorado, informando que os dois pretendem se casar, uma vez que, embora a gravidez não tivesse sido planejada, foi recebida com muita alegria pelos futuros cônjuges. Melville, pretendendo socorrer ao casal, desprovido este de um patrimônio mais expressivo, pretende adquirir à vista um imóvel contíguo àquele habitado atualmente pela família, com a finalidade que os recém-casados tenham a privacidade necessária ao estabelecimento de sua relação conjugal. Contudo, Melville está ciente de que, tão logo tal informação chega ao conhecimento de Tício, seu vizinho, este elevaria o preço do imóvel à vista do interesse daquele em um deslinde rápido da questão. Diante disso, uma única pergunta: de que forma poderia Melville se precaver ante o eventual ânimo especulativo de Tício? Agora são 6 horas e 50 minutos. Eu vou dar a vocês 5 minutos para tentarem resolver por si próprios esse problema. O que eu quero? Que vocês vasculhem os artigos relacionados à representação constantes do Código Civil, pois num deles nós vamos encontrar a solução para esse problema. Melville quer se precaver ante o eventual ânimo especulativo de Tício, fazendo aqui uma espécie de link com a aula de ontem, não sei se vocês se recordam, mas eu devo ter dado um exemplo do Estevam tentando comprar alguns livros, mas esses livros acabavam sendo sobrevalorizados no momento em que eu demonstrava o meu interesse. Que solução acabou sendo dada por mim? Então agora, 5 minutinhos aí para vocês tentarem buscar uma solução, quando for 18h55 eu volto e apresento a vocês o artigo para a solução do problema, tá bom? Fechar a câmera aqui um pouquinho, qualquer coisa, gritem que eu tô aqui, tá? Do outro lado do computador. Forte abraço, até daqui a pouco.
Pronto, já deu, né? 5 minutos. 5 minutos mais curtinhos, como o da Ana Maria Braga, né? Quando ela vai fazer o bolo, quando ela vai fazer os quitutes lá no programa dela, aí ela bota os 5 minutos, mas 3 minutos é mais que o suficiente. Conseguiram achar o artigo onde está concentrada a resposta para essa questão? Puxa, professor, eu vasculhei artigo 115 a 120, mas não encontrei a resposta para esse problema. Agradeço ao legislador. Por quê? Porque não foi promovida, como eu disse a vocês no antepenúltimo slide da aula de ontem, uma separação completa entre representação e mandato. Estabeleceu-se uma chamada separação relativa. Por isso, quando nós estudamos a disciplina da representação, e particularmente da representação negocial entre nós, aquela que deriva de uma manifestação de vontade, aquela que é chamada de autônoma, quando eu escolho quem será o meu representante, quando eu acabo estabelecendo quais serão os limites dos seus poderes, as suas responsabilidades, as suas obrigações, eu preciso me socorrer não apenas das regras dos artigos 115 a 120 do Código Civil, mas também das regras dos artigos 653 a 692 do Código Civil, atinentes ao mandato. E lá, em meio às regras dos artigos 653 a 692, existe um artigo muito importante, artigo 663 do Código Civil. Professor, você vai perguntar para a gente na prova sobre esse artigo 663? Naturalmente que não. Depois eu explico a vocês por que esses exemplos acabaram sendo trazidos a vocês exatamente nessa atividade prática. Bom, e o que está dito aqui no artigo 663? Sempre que o mandatário estipular negócios expressamente em nome do mandante, será este o único responsável. Diz, ponto e vírgula, segunda parte. Ficará, porém, o mandatário pessoalmente obrigado se agir em seu próprio nome, ainda que o negócio seja de conta do mandante. Na aula de ontem, eu havia dito a vocês que existem duas modalidades de representação. A primeira delas, disciplinada pelos artigos 115 a 120 do Código Civil, e a qual a doutrina costuma devotar a sua maior atenção. É a chamada representação direta, quando o representante atua em lugar do representado, por conta do representado, ou seja, no seu interesse, e também em nome do representado. No entanto, eu devo ter dado a vocês um exemplo do Estevão querendo comprar livros no livreiro. E, às vezes, só de eu encostar em determinados livros, eles acabavam sendo sobrevalorizados. Como é que eu consegui neutralizar isso? No momento em que eu indicava os livros que eu pretendia comprar a uma pessoa de minha confiança, e essa pessoa de minha confiança comparecia à livraria. E ela acabava adquirindo livros por um preço justo, por um preço que seria oferecido para qualquer interessado, e não para mim. Com isso, não é que o livreiro saía no prejuízo, ao contrário, é um negócio em que praticamente todos acabam tirando proveito da oportunidade. A família se livra daquela biblioteca empoeirada, fedida, cheia de livros velhos que ela não quer mais na residência. O livreiro acaba comprando aqueles livros todos a preço de banana e revendendo-os a um preço superior, portanto, ofere lucro também. E as pessoas que acabam adquirindo aqueles livros usados, muitas vezes extraem utilidade, porque livros já esgotados acabam sendo novamente postos em circulação. Então, não pense que o livreiro também está no prejuízo, não. Simplesmente ele deixou de ganhar mais, com base no interesse e na situação de vulnerabilidade a que eu estaria sujeito se ele soubesse que eu era o verdadeiro destinatário daquela obra. Mas para isso, se fazia necessário, então, lançar mão da interposição de pessoa. E o que era interposição de pessoa? Chamada de representação em sentido econômico, representação imprópria ou representação indireta. É uma situação na qual o representante atua em lugar do representado, atua no interesse do representado, mas acaba atuando em seu próprio nome. Então, no exemplo da livraria, a minha irmã comparecia à livraria e acabava comprando aqueles livros. E no final das contas, ela dizia, olha, Estevam, já comprei os livros. E aí ela deixava os livros aqui, eu transferia, fazia um Pix para ela, não é isso? Daqueles valores, e ela acabava sendo ressarcida, não tinha prejuízo nenhum. Mas para isso era indispensável que ela adquirisse aqueles próprios bens em seu próprio nome. Uma situação mais ou menos parecida seria essa, que dá origem à solução do problema. Porque o que acontece é o seguinte, Neville, não sei se vocês perceberam, ele precisa comprar esse imóvel o quanto antes, porque sua filha não está planejando ter um filho, ela já está grávida, então o tempo corre contra o Neville, contra
o casal. Em segundo lugar, ele gostaria, Mévio, de ter a sua filha próxima o suficiente para poder acudir o casal, se passasse por alguma dificuldade, mas distante o suficiente para que eles pudessem manter a sua intimidade, sem que fossem devassados pelo comportamento dos sogros, né, pelos olhos dos sogros. Então, nessas circunstâncias, o imóvel a ser adquirido precisava estar próximo, e a aquisição do imóvel do vizinho Tício acabava sendo uma aquisição singular. Se não fosse possível adquirir aquele imóvel, bom, estaríamos numa situação um pouquinho diferente da desejada pelo próprio Mévio. Eu, por exemplo, moro muito próximo à Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Mas a minha esposa, quando nós nos mudamos, ela gostaria de morar em prédio, né, em um edifício de apartamentos, não gostaria de morar em uma casa. Por isso, acaba sendo mais difícil a aquisição. Quanto maiores são os filtros, né, quanto maiores são as demandas, as exigências, tão mais exposto está o adquirente a uma espécie de inflação do preço por parte do alienante. Porque o alienante sabe que o adquirente tem interesse no imóvel dele, em especial, e que esse interesse não acaba sendo passível de extensão a outros imóveis que seriam análogos para diversas pessoas, mas que para aquele adquirente, realmente, o imóvel de titularidade do alienante acaba sendo bastante especial. E se o adquirente não consegue resguardar essas informações de que aquele imóvel que ele pretende adquirir do alienante é um imóvel especial para ele, não pensem que o alienante vai ser bonzinho e falar, puxa, sua filha está grávida, não sabia, então, em lugar de vender por 500 mil, vou vender por 400 para tentar ajudar o casal. Às vezes a gente encontra um escoteiro desses pela vida, mas no mais das vezes não. As pessoas acabam se aproveitando dessa situação de vulnerabilidade para tirar ainda uma importância maior do bolso do pobre do médio. Então, nessas circunstâncias, a interposição de pessoa, a ocultação do verdadeiro interessado, acaba sendo bastante importante. E isso acaba sendo viabilizado pelo artigo 663, segunda parte do Código Civil Brasileiro. Alguns chamam de interposição de pessoa, é uma designação bastante interessante, moderna, oriunda inclusive do direito italiano, mas eu prefiro chamar de mandato sem representação. E com essa designação, mandato sem representação, a gente já percebe que aquilo que foi dito a vocês ontem, né, como sendo a posição de 90% dos doutrinadores brasileiros, aquilo vem abaixo. Porque, para 90% dos doutrinadores brasileiros, a razão de ser do contrato de mandato moderno é viabilizar o exercício da representação direta. Agora, no meu caso, eu defendo que na segunda parte do 663 existe mandato, mas não existe representação. E para que haveria, então, a celebração desse contrato? Bom, isso vocês vão estudar com o ministro Paulo Dias Moura Ribeiro no ano que vem. De toda forma, uma observação. Esse artigo 663, segunda parte, essa interposição de pessoa, não servem apenas para a minha compra de livros no sebo, para a compra de uma edícula, de uma casa próxima, né, do domicílio do Mévio. Não. Isso pode servir para negócios bastante importantes. Por exemplo, se uma construtora pretende erguer uma incorporação, um novo empreendimento em um determinado quarteirão, há uma área mínima que a construtora precisará comprar para que, no final das contas, ela consiga erguer aquele empreendimento imobiliário. Agora, imaginem só se ela consegue comprar 7 de 8 imóveis, mas os 7 imóveis que ela conseguiu adquirir não são suficientes para erguer o empreendimento. Todas aquelas aquisições acabaram sendo absolutamente insuficientes. Por isso, no mais das vezes, a construtora, na maioria dos casos, acaba celebrando contratos preliminares, pré-contratos, buscando opções de venda e opções de compra com relação aos 7 imóveis antecedentes. E no momento em que ela consegue os 8 imóveis que seriam necessários para erguer aquele empreendimento imobiliário, aí sim é o golpe de misericórdia. Aí ela acaba celebrando todos os contratos de compra e venda, e em questão de tempo a gente vê aquele empreendimento imobiliário sendo erguido. Um dos meus filmes prediletos se chama Altas Aventuras, não sei se vocês já assistiram, e lá nós temos o tal do Sr. Frederiksen, que jamais venderia o seu imóvelzinho, a sua casa, para a construtora, para a incorporadora. Eu tenho uma simpatia muito grande pelo Sr. Frederiksen, exatamente por causa dele, que durante muitos anos da minha vida, quando eu usava terno e gravata, eu usava suspensório. Gosto muito do Sr. Frederiksen. E não é à toa que os meus filhotinhos, o Fred e a Ellie, têm esses nomes, por causa daquele filme, né? Bom, e no final das contas,
A gente percebe que nesse mercado imobiliário, a ocultação, a interposição, acaba sendo muito importante. Imagine, se o sujeito aparece, já comprou 7 imóveis, só falta o último, ele da construtora tal, aparece para o sujeito e diz, olha, nós estamos numa situação terrível, só o senhor pode nos ajudar. Se o senhor vendeu o seu imóvel para a gente, o seu imóvel já fizeram até uma avaliação, vale 500. Nós trouxemos até uma mala aqui com 500 mil reais. Se o senhor vendeu o seu imóvel, a gente vai conseguir erguer um espigão aqui nesses terrenos, inclusive no seu. Mas se o senhor não vender o seu terreno, infelizmente, todas as nossas aquisições, todos os nossos esforços foram em vão. Aí tudo, vamos dar com os burros na água. O senhor vende o seu imóvel para a gente? Já fizemos uma cotação, vale 500 mil. Está aqui a mala de 500 mil reais. O que vocês acham que o vendedor vai fazer? Ele vai olhar e vai falar, puxa, eu acho que eu estou incomodando. Eu costumo fazer isso. Às vezes os meus alunos vêm tirar dúvida comigo e eu acabo sendo prolixo na resposta e eu peço desculpas por estar me demorando a responder, mas tirando estes imbecis de plantão como eu, normalmente o sujeito vai olhar e falar, você já adquiriu 7 imóveis, só falta o meu. Só falta o meu. E é tudo ou nada. Ou você consegue o meu e ergue o empreendimento imobiliário, você não consegue o meu e todas as aquisições foram inúteis. Aí o sujeito da construtora, exatamente. Ele, bom, então agora eu estou disposto a vender sim, mas não por 500, estou disposto a vender por 1 milhão. A senhora construtora diz, não, isso não é possível. O senhor está pedindo alguma coisa absolutamente pouco razoável? Assim não dá, eu volto amanhã, pense, ele diz, claro, posso pensar, só que amanhã eu já não vendo por 1 milhão, vou vender por 1,5 milhão, e no dia seguinte por 2 milhões, cada dia que vocês demorarem mais para aceitar minha oferta de venda, o preço vai aumentar em 500 mil reais, conseguem perceber? Nós não estamos aqui diante de um mundo de escoteiros, se o titular daquele imóvel que precisa ser adquirido descobrir que é da aquisição dele que depende o surgimento daquele empreendimento imobiliário, provavelmente, não digo que em todo caso, mas provavelmente, mas não tenho dúvida que haverá, sem dúvida, uma elevação no preço de venda. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, minha esposa morava também na região da Liberdade, volta e meia eu ia visitá-la e lá a gente tem a região da Beneficência Portuguesa. Não sei se vocês já foram. O complexo hospitalar da Beneficência Portuguesa é muito grande, mas ainda assim aquele espaço é insuficiente para atender todas as necessidades que eles têm por lá. E aí, eles acabavam deslocando, não as salas de cirurgia, né, não as áreas que dependem de tratamentos especializados, mas os consultórios acabavam sendo deslocados para alguns sobradozinhos existentes nas cercanias. Se fosse o Estevão responsável por essa aquisição, eu fico até imaginando. Eu tenho um transtorno obsessivo compulsivo, né? Aí ele ia comprando um consultóriozinho ao lado do outro para estender as atividades. Mas é óbvio que daí todo mundo saberia. Quer dizer então que vocês transformaram a minha vida no inferno com esse complexo hospitalar gigantesco que vocês têm aí, e agora vocês querem a minha casa. Sim, viemos oferecer 300 mil reais pelo seu imóvel. Pois saibam que se eu quiser vender, vai ser por um preço muito superior. E é lógico que aí era o momento da desforra. Entendam. Sempre que alguém disser para vocês que é hora de vender, é porque, sua perspectiva contrária, é hora de comprar. O capitalismo acaba sendo muito cruel, e muitas vezes. E a desgraça de um é que acaba alimentando a cupidez do outro. Então, nessas circunstâncias, se faz necessário algum esforço de ocultação, a supressão de informações relevantes que podem influenciar o equilíbrio desta balança característica das operações onerosas. Não sei se vocês já foram àquele que eu considero um dos mais importantes museus do mundo, que é o Museu de Arte de São Paulo. O Museu de Arte de São Paulo, lá na Paulista, ele vai ser útil para as minhas aulas em 3 oportunidades. Na aula de número 13, na aula de número 14 e na aula de número 15. Na aula de número 13, eu vou falar a respeito de como ele é por dentro. Na aula de número 14, eu falo sobre como ele é por fora. E na aula de número 15, eu faço uma lenda de como ele foi formado. Quanto a como ele é por dentro, eu não sei se vocês sabem, mas o MASP não é um museu grande. É um museu amplo, sem dúvida, mas agora ele é um museu eclético.
Lá vocês vão encontrar obras de arte as mais variadas, dando ao seu acervo uma característica bastante singular, um valor bastante singular. Ocorre que esse acervo acabou sendo formado, sobretudo no contexto do pós-guerra, a custa do trabalho de 3 pessoas, principalmente. O casal Pietro Maria Bardi e Lina Bobardi, e o empresário de comunicações Assis Chateaubriand. A Lina Bobardi, uma arquiteta absolutamente talentosa, é responsável por como o Museu de Arte de São Paulo é pelo lado de fora. O professor Pietro Maria Bardi, seu esposo, veio da Itália sem um tostão no bolso, mas conhecendo bastante a respeito de arte, de história da arte. Então ele sabia muito bem quais as obras valiosas e sob as mãos de quem essas obras acabavam se encontrando. E aí o que eles fizeram? Eles lançaram mão, e você tem o parada dura, porque o Assis Chateaubriand tinha o dinheiro para viabilizar essas aquisições, eles acabaram lançando mão de um funcionário de confiança de Chateaubriand, funcionário dos Diários Associados, e esse sujeito ficou circulando pela Europa com uma mala cheia de dinheiro para comprar algumas obras de famílias europeias decadentes, mas que tinham essas obras de arte ainda em seu acervo pessoal. E com isso, como as aquisições eram feitas por esse funcionário do Assis Chateaubriand em dinheiro, à vista, é claro que as aquisições eram muito mais dinâmicas e muito mais ágeis do que aquelas implementadas pelos grandes museus que precisavam contar com procedimentos um pouco mais trabalhosos, né, um pouco menos dinâmicos. E a custa, então, dessa atuação, ninguém sabia que era o Assis Chateaubriand, ninguém sabia que era a Lina Bobardi, que, sobretudo, era o professor Pietro Maria Bardi, que estava interessado na aquisição da obra. É como, modéstia à parte, né, fazendo-se aqui das devidas proporções, é como Estevão entrando na livraria e manifestando interesse por uma obra que o livreiro acha que não vale porcaria nenhuma. Mas daí quando ele vê e fala, esse Estevão não veio de São Bernardo até São Paulo, atrás desse monte de papel velho, e não quereria comprá-lo se não fosse alguma coisa verdadeiramente valiosa. Então, aquilo que eu pensava, eu livreiro pensava que valia 10, agora vai valer 50, porque afinal esse Estevão não deve ter vindo aqui a troco de nada. Imaginem se Pietro Maria Bardi tivesse aparecido lá no almoço de domingo de uma família quatrocentona decadente, dizendo, estou interessado nesta obra que está aqui em cima da lareira. Certamente aquilo que ele seria vendido, portanto, acabaria sendo vendido pelo dobro do preço. Então, nessas circunstâncias, também houve a utilização de interposições de pessoas, de mandatos sem representação, para a aquisição de todas essas obras. Assim como, o caso, o Mévio pode lançar mão do seu cossogro para efetuar a aquisição à vista daquele imóvel, do Tício, e o Tício vai falar, quem é esse cossogro? Quem é esse tal de sujeito? Nunca vi mais gordo. E aí ele vai vender pelo preço de mercado e depois o cossogro vai entregar o bem, o imóvel para o Mévio, para os filhos, sabe-se lá para quem, mas satisfazendo, né, os interesses do Mévio, assim como a aquisição, no que diz respeito ao imóvel, vai ser feita por um determinado terceiro, que depois vai repassar para a construtora, para que seja erguido aquele empreendimento imobiliário. Da mesma forma, o funcionário dos Diários Associados acabava comprando aquela obra, que depois acabou conformando o acervo do Museu de Arte de São Paulo, um dos mais ecléticos acervos de toda a América Latina. Então, a saída para a solução do problema apresentado aqui pelo MEV não está no mandato com representação, está no mandato sem representação, direta. Está no emprego da chamada representação indireta, de que eu falava a vocês no comecinho da nossa aula desta segunda-feira. Vamos então agora ao segundo exemplo, segundo exercício. O que diz o segundo exercício? A fim de comemorar suas bodas de prata, Públio pretende adquirir imóvel situado no município de Santos, diante do qual havia muitos anos antes um banco de praça no qual ele passava as longas tardes de domingo ao lado daquela que veio a ser a sua esposa. Acho que ele tomava sorvete com a esposa dele. Contudo, assoberbado de atribuições profissionais, não pode comparecer pessoalmente ao litoral paulista, a fim de que a avença seja celebrada, em tempo hábil, aliás, para que seja promovido o tempestivo registro imobiliário. Vocês lembram, né? Não basta a escritura pública, precisa da escritura pública acompanhada do registro. Não podemos correr riscos. Para tanto, outorga poder de representação a Tício, constando da procuração que este, o Tício, tem poderes para adquirir imóvel no município de Santos. No entanto,
Em virtude de ressentimentos derivados de acalorada discussão após uma partida de futebol, Tício, conquanto soubesse que Públio pretendia adquirir exclusivamente o imóvel que lhe havia sido previamente indicado, celebra contrato de compra e venda, tendo por objeto imóvel diverso daquele contratualmente ajustado. Diante desse material de fato, pergunta-se, uma pergunta tão somente: o comportamento malicioso de Tício pode isentar Públio de responsabilidade ante o vendedor? São 19 horas e 13 minutos aqui no meu reloginho. Então dá até 19h18, ou pelo menos até 19h15, 16, para que a gente consiga buscar a solução para esse caso. Uma dica agora, nós temos 2 artigos que precisam ser utilizados para a solução desse problema, ou se quiserem até 3. 2 constam da disciplina da representação, artigo 115 a 120, e um deles consta do regime do contrato de mandato, artigos 653 a 692 do Código Civil. Boa sorte a vocês e nos vemos daqui 5 minutos. Pronto? Já deu? Pessoal, eu espero que vocês tenham encontrado esses artigos. Bom, primeiro desses artigos é o artigo 116 do Código Civil. Que diz o artigo 116 que nós estudamos na aula de ontem? A manifestação de vontade pelo representante, nos limites de seus poderes, produz efeitos em relação ao representado. Há alguns anos, quando eu morava com os meus pais, a gente tinha o costume de sempre almoçar no domingo mais ou menos a mesma coisa. Era uma família meio metódica. Era, não é, né? Mas macarrão e um frango. E sabe aqueles frangos de televisão de cachorro, que a gente vê aquele frango assado, gigante? E eu olhava como se fosse uma espécie de tradição dominical. Minha mãe partia aquele frango
E um dia ela estava doente e ela ficou deitada. Aí meu pai e tal fez um macarrão, a gente comprou lá o frango. A minha mãe almoçou com a gente, mas a gente quis tentar fazer alguma coisa para ajudar. Putz, a vida, eu falei, não, deixa comigo que eu vou cortar esse frango, eu vejo minha mãe fazendo isso não sei quanto tempo, não deve ser coisa tão difícil assim. Ah, meu Deus do céu, quase que a gente tinha frango desfiado. Eu consegui destruir o frango inteiro. Mas por quê? Porque existe uma técnica, né, para a gente conseguir destroçar aquele frango, né, dividir, parti-lo em tantas partes. E da mesma forma, para resolver um problema como esse, a gente precisa saber por onde começar. E, na minha opinião, o por onde começar está aqui. Me acompanhe no concursor, nesse item, nesse período situado entre aspas. Quais os poderes que o procurador tinha, o Tício tinha para conseguir praticar negócios jurídicos a vincular o tal do público? Bom, tinha poderes para adquirir imóvel no município de Santos. Então, os seus poderes eram poderes bastante amplos. Públio tinha dito para o Tício que deveria ser adquirido o imóvel X, aquele na frente do banco da praça, onde ele passava as tardes de domingo tomando sorvete, com aquela que ia ser a sua esposa. Mas o tal do Tício, não, o tal do Tício, isso, o procurador, acabou comprando um outro bem imóvel, diferente daquele que tinha sido estabelecido. Não por boa vontade, mas ao contrário, porque eles estavam brigados, né, em virtude de uma discussão do dia anterior sobre uma partida de futebol. Pois bem, em linha de princípio, a resposta para esse problema vem do artigo 116. Se nós não temos elementos para comprovar que o vendedor tinha conhecimento do fato de que o Tício estaria sendo infiel a público, de que ele estava comprando um imóvel diferente daquele que tinha sido indicado pelo incumbente, pelo público, então nessa situação o representado acaba tendo de honrar o contrato celebrado pelo representante. Azar dele que acabou dando poderes demais para o representante. Vocês imaginem só, vocês conhecem a Rua Boa Vista, no centro de São Paulo? A gente costuma chamar de Rua dos Bancos. Imaginem só se eu, confiando muito em alguém, acabo dando a esse sujeito poderes para contrair empréstimos no valor de R$ 200.000. Isso, eu dou ao procurador Caio poderes para contrair empréstimo perante instituição financeira no valor de R$ 200.000. Aquele sujeito com aquela procuração na Rua dos Bancos, ele entra no primeiro banco, no Santander, e contrata um empréstimo em favor do Estevão Repousada e sai dali com R$ 200.000 em nome dele. Daí, ele entra no outro banco, no HSBC, sei lá qual banco, e contrai mais um empréstimo, no valor de mais R$ 200.000. E daí ele vai no banco lá dos árabes, o ABC, e contrai mais um empréstimo, no valor de R$ 200.000. Ao final de uma manhã, com base numa procuração genérica, ampla, que dava a ele poderes para contrair empréstimo perante a instituição financeira no valor de R$ 200.000, imaginem o trabalho que esse sujeito já acabou me gerando, principalmente se ele pegar esse dinheiro e for embora, sumir do mapa. Puxa, professor, é verdade, sendo que se você tivesse dito que o sujeito tinha poderes para contrair empréstimo perante o Banco Santander no valor de R$ 200.000, o teu prejuízo teria sido, na pior das hipóteses, 200 mil. Já não seria uma boa, né, levar um prejuízo desses, mas de toda forma teria circunscrito um pouquinho mais o meu prejuízo. Teria tornado o meu desfalque patrimonial um pouco menos expressivo. Conseguem compreender que tudo aquilo que eu digo numa procuração, todos os poderes amplos que confortavelmente eu atribuo ao meu procurador por meio de um negócio jurídico, lateral, de outorga de poderes de representação, muito embora proporcionem a ele uma atuação livre e que vai, se ele for uma pessoa correta, se ele for uma pessoa proba, isso vai facilitar muito o meu trabalho, vai desonerar muito os meus ombros. Se, todavia, ele acaba se mostrando uma pessoa inescrupulosa, as responsabilidades do Estevão serão ainda maiores. Então, quanto maiores os poderes, quanto mais amplos os poderes que eu confiro ao meu procurador, tão mais exposto a risco eu estou. Então, é importante que eu confie bastante nesse procurador. Muito que bem. Então, em linha de princípio, não há nada que se possa fazer? Em linha de princípio, não. Em linha de princípio, eu tenho que me contentar com aquele imóvel que foi comprado pelo procurador, quer dizer, eu não, o público tem de se contentar com o imóvel que foi comprado graças ao concurso do procurador Tício. Mas, sempre tem um mas, vamos supor que no momento em que o tal do Tício comparece
à comarca de Santos, eles chegam a um acordo de que realmente o contrato de compra e venda vai ser celebrado entre o vendedor fulano, que é o titular do imóvel X, e o procurador do Públio, o tal do Tício. Só que vamos supor que a escritura pública vai ser celebrada na parte da tarde do mesmo dia. E aí, o procurador entra em contato com o principal, o Tício entra em contato com o Públio e diz assim, olha, estou criando aqui até um grupo de WhatsApp entre mim, Públio, mim, Tício, você, Públio, e o vendedor, o tal do Caio, porque hoje nós vamos celebrar a escritura pública do contrato de compra e venda daquele imóvel que você tanto desejava. Vamos supor que o tal do Públio, que está aqui em São Paulo, diga assim ao Tício, fico muito contente de saber que você conseguiu convencer o Caio, proprietário daquele imóvel, número tal, da rua tal, que fica em frente ao Banco da Praça, onde eu tomava sorvete com a minha esposa nas tardes de domingo, que você tenha convencido a vender o imóvel para mim pelo preço que tinha sido oferecido. Vejam, se o tal do Caio tiver no grupo de WhatsApp a possibilidade de saber que o imóvel desejado pelo público não corresponde àquele por ele vendido, nessas circunstâncias, excepcionalmente, há perceptibilidade ao Caio de que o Tício está frustrando os interesses do público, de que Tício está descumprindo as instruções dadas pelo público. Aquela relação estabelecida entre o público e o Tício, chamada de mandato, contrato de mandato, um contrato de incumbência, é caracterizada por uma série de efeitos e é caracterizada por uma série de peculiaridades. Primeiro, a peculiaridade do elemento fiduciário, da confiança que o público tem no Tício. Mas, além disso, por terem sido dadas no bojo do contrato de mandato certas instruções. Olha, eu não quero qualquer imóvel situado na comarca de Santos, mas apenas tão somente aquele imóvel X. Em linha de princípio, essas instruções estão circunscritas, estão adstritas à relação mantida entre o incumbente Públio e incumbido Tício. E o vendedor Caio não tem nada que ver com isso. Ele só tem que saber aquilo que consta da procuração. E se na procuração diz que o Tício tem poderes para comprar em nome de Públio qualquer imóvel situado na comarca de Santos, o imóvel que ele está vendendo está na comarca de Santos, e em linha de princípio, a compra e venda celebrada pelo Públio via procurador Tício é existente, é válida e eficaz. Ou seja, em linha de princípio, azar do bendito do Públio. Por quê? Porque a procuração era ampla e, no final das contas, ele vai ter de ficar com aquele imóvel que não era do seu desejo. Puxa, professor, quer dizer então que o Públio entrou pelo cano? Mais ou menos. É assim, ele vai ter que ficar com o imóvel que ele não queria, vai ter que pagar aquele imóvel que não era desejado por ele. Mas tudo, num primeiro momento, se resolve na relação estabelecida entre o Públio e o seu procurador Tício, graças ao artigo 679 do Código Civil. Não, professor, mas 679 está entre 115 e 120. Volto à carga, agradeçam ao legislador, que estabeleceu um sistema de separação relativa entre procuração, mandato e representação. Então, para bem conhecer as regras atinentes à representação, nós precisamos também analisar aquelas regras contidas entre o 653 e 692. E o que está dito no artigo 679 do Código Civil? Me acompanhe. Está dito o seguinte: ainda que o mandatário, leia-se procurador, contrarie as instruções do mandante, leia-se principal, o incumbente, se não exceder os limites do mandato, ou seja, se ele não ultrapassar os limites dos poderes conferidos na procuração, ficará o mandante, o principal, no caso do exemplo aqui o Públio, obrigado para com aqueles com quem o seu procurador contratou, no caso o vendedor Caio. Puxa, professor, então, ele tinha entrado pelo cano. Calma, depois do ponto e vírgula vem uma outra consequência. Mas terá contra o procurador, ação pelas perdas e danos resultantes da inobservância das instruções. Então, via de regra, o contrato celebrado pelo Públio, graças à intercessão do seu procurador Tício, que foi infiel com relação às instruções, e acabou se vinculando com o vendedor Caio, esse contrato tem que ser
satisfeito, tem que ser honrado. Só que tudo que sair do bolso direito do principal, do Públio, entra pelo seu bolso esquerdo, porque ele vai conseguir o direito de regresso, a satisfação dos prejuízos experimentados junto do procurador Tício. Bom, professor, mas então a solução não atinge o terceiro? Em linha de princípio, não. Mas lembre-se daquele grupo de WhatsApp? No momento em que é criado um grupo de WhatsApp, talvez, se fosse perceptível ao vendedor do imóvel que o imóvel desejado pelo principal não era aquele por ele vendido, então nessas circunstâncias, talvez a própria compra e venda celebrada graças à intercessão do procurador Tício possa ser invalidada. Com base em quê? Voltemos aos artigos 115 a 120 do Código Civil. Artigo 119. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Então, desde que eu prove que havia conhecimento potencial por parte do vendedor de que aquele imóvel não era o desejado pelo pretenso comprador, pelo Públio, nessas circunstâncias a compra e venda pode excepcionalmente ser anulada. Normalmente não seria. Normalmente aplicaríamos o artigo 116 e a infidelidade do procurador apenas geraria consequências na relação entre procurador, o incumbido, e o principal, o representado, o incumbente. Mas, excepcionalmente, se houvesse uma projeção, um acesso a essas instruções por parte do terceiro que vendia o seu imóvel, excepcionalmente o próprio negócio jurídico representativo pode ser invalidado. E para isso, seria muito difícil, muitas vezes, eu comprovar o conhecimento efetivo. Mas, às vezes, o conhecimento potencial é suficiente. Vamos lá, vocês vão me dar uma ajuda agora, porque eu sou uma pessoa muito desconhecedora de tecnologia. Eu tenho um WhatsApp, né, o aplicativo. Quando eu mando uma mensagem para alguém, aparece um reloginho, não é isso? Não, professor, quando aparece o reloginho, é sinal de que você tentou mandar mensagem, mas ela ainda não foi enviada. E quando ela foi enviada, o que acontece? Aparece uma gaivotinha, translúcida, né? Ah, tá bom. E isso quer dizer que a mensagem foi recebida pelo destinatário? Não, professor. Quando você recebe duas gaivotinhas transparentes, dois tiquezinhos assim, é sinal de que a mensagem chegou ao destinatário. Ah, e aí eu consigo comprovar que ele leu? Não, professor, você só consegue provar que ele leu no momento em que aquelas gaivotinhas translúcidas ficam azuisinhas. Porque aí sim existe um elemento de demonstração de que a mensagem chegou ao conhecimento do destinatário. Olha que coisa interessante. Se o legislador exigir o conhecimento efetivo de uma determinada circunstância, são suficientes as gaivotinhas translúcidas? Não. Aí eu preciso das gaivotinhas azuisinhas, aquelas que mostram que o sujeito teve acesso a uma mensagem e efetivamente leu. Agora, se o legislador demandar o conhecimento meramente potencial de uma determinada informação, eu preciso das gaivotinhas azuis? Não. Aí eu só preciso demonstrar que a mensagem chegou ao destinatário. As gaivotinhas translúcidas, transparentezinhas, já são suficientes para isso. Vejam, às vezes, esses meios eletrônicos acabam sendo de grande valia, inclusive para determinadas comunicações dotadas de relevância jurídica. O grande problema é que, quando as mensagens são bidirecionais, né, de um remetente para um destinatário, às vezes o destinatário é um belo de um pilantra que acaba desabilitando a informação de que a mensagem chegou ao seu conhecimento. Então as gaivotinhas ficam translúcidas o resto da vida, né? E aí? Aí, nesse caso, eu só consigo demonstrar que houve conhecimento potencial, mas eu não consigo provar que houve conhecimento efetivo, exceto se for o tal do grupo do WhatsApp. Porque no grupo do WhatsApp, mesmo quem coloca, né, as gaivotinhas translúcidas, que não deixa ninguém saber que teve acesso efetivo à mensagem, no grupo aparece que o sujeito teve acesso àquelas mensagens. O que diz o artigo 119? Eu vou fazer duas leituras e vejam qual dessas leituras bate com aquilo que consta do vademecum de vocês. Primeira leitura. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesses com o representado, se tal fato era ou devia ser do conhecimento de quem com aquele tratou. Segunda leitura. É anulável o negócio concluído pelo representante em conflito de interesse com o representado, se tal fato era de conhecimento de quem com aquele tratou. Qual das duas leituras é a fidedigna ao texto do artigo 119? A primeira ou a segunda? A primeira.
Se a leitura fosse a segunda, conforme o texto legal, haveria necessidade da comprovação não apenas do recebimento, mas inclusive da leitura por parte do destinatário da informação que prova que as instruções que tinham sido inobservadas pelo procurador diante do principal, que prova que esta informação, esse dado tinha chegado ao conhecimento do destinatário, no caso, o vendedor do tal do imóvel. Mas o legislador brasileiro não exige conhecimento efetivo nessa hipótese. Ele se satisfaz com o mero conhecimento potencial dessas informações. Está dito aqui na parte final. Se tal fato, o conflito de interesses, a infidelidade do procurador diante do principal, se tal fato era ou devia ser de conhecimento de quem com aquele tratou. Então, demonstrado conhecimento meramente potencial, as duas gaivotinhas precisam ter duas, mas mesmo que sejam translúcidas, haverá a possibilidade de eu buscar não apenas o ressarcimento, a reparação dos prejuízos pelo procurador infiel, mas o próprio contrato de compra e venda celebrado com o procurador, por meio do procurador infiel, esse contrato pode ser excepcionalmente anulado. Via de regra, com base no Código Civil 16, essa solução seria impensável, mas com base no Código Civil 2002, graças a esse artigo 119, a infidelidade do procurador diante do principal acaba excepcionalmente extravasando os seus efeitos para muito além da relação estabelecida entre incumbente e incumbido, entre mandante e mandatário, e acaba eventualmente atingindo terceiros que celebraram com o mandante via mandatário o chamado negócio jurídico representativo. Tá bom? Então, muita atenção, tá vendo? Até como o WhatsApp acaba nos ajudando, muitas vezes, em determinadas circunstâncias, essas ferramentazinhas eletrônicas acabam sendo juridicamente mais eficientes, às vezes, do que um cartório de títulos, de títulos e documentos. Exatamente porque eu consigo comprovar não apenas que alguma mensagem chegou ao destinatário, mas inclusive o teor da mensagem que chegou ao destinatário. Coisa que o envelope fechado, com um aviso de recebimento simplesmente assinado pelo destinatário, não acaba sendo capaz de fazer. Então, é a tecnologia utilizada, inclusive, para gerar consequências jurídicas. Tá bom? Se tiverem dúvidas, é claro, estou inteira à disposição, tá? Mas percebam que não se tratam de problemas todos bastante simples. O terceiro problema que eu iria apresentar a vocês, mas não vou, é um problema específico aqui sobre a fundação e que vai ser analisado por vocês oportunamente depois que tiverem aula de direito empresarial com o professor Ézio ou com o professor Carlos Eduardo Caldoro Padim. Mas eu prometo, eu aparecerei e solucionarei esse problema. E se vocês tiverem qualquer curiosidade, eu analisei esses mesmíssimos problemas, todos, inclusive da Fundação Alfa, em um artigo que eu escrevi há muitos anos e publiquei pela revista do advogado, da Associação dos Advogados de São Paulo. Eu tenho esse artigo, depois eu disponibilizarei a vocês, caso vocês tenham interesse, tá? E no artigo está tudo mais explicado, com maiores detalhes, com maior riqueza de detalhes, do que essa explanação efetuada diante de vocês nesse momento. Quarto e último problema que eu gostaria de trabalhar com vocês nessa atividade prática de hoje. Está dito aqui, Caio pretende viajar durante um intervalo expressivo. Homem pacato acaba sendo surpreendido na véspera de seu embarque por uma citação promovida por certo adversário processual. Não conhecendo nenhum advogado a quem possam ser otorgados os poderes inerentes à cláusula ad iudicia, os confere a semprônio, torneiro mecânico com quem mantém estreito contato desde eternidade. Pergunta-se. São duas as perguntas, mas eu quero que vocês analisem somente a primeira por hora. A segunda a gente analisa numa outra oportunidade. Primeiro, é válida a outorga de poderes de representação inerentes à cláusula ad iudicia a quem não é habilitado ao exercício da advocacia? Tomem cuidado. Agora, para solucionar essa questão, eu preciso de dois artigos. Na questão anterior foram três. Na primeira foi um artigo só, o 663. Na segunda questão foi o 116, o 119 e o 679. Para a solução dessa terceira hipótese, eu preciso de dois artigos. Um consta do Código Civil. Já adianto, não está entre o 115 e o 120, está nos outros artigos lá do contrato de mandato, 653 a 692. Procure mais para o finalzinho. E outro dos artigos consta do Código de Processo Civil. Agora são 19 horas e 37 minutos. Vou dar para vocês até 19h42, e daí a gente retoma, analisa esse caso e encerra as nossas atividades dessa semana. Tá bom? Então vamos lá, mais 5 minutinhos para vocês.
Pronto, já conseguiram analisar? Bom, meus caros, existem dois artigos aqui que podem ser utilizados para a solução desse problema. O primeiro deles é o artigo 692 do Código Civil, que diz o seguinte: o mandato judicial fica subordinado às normas que lhe dizem respeito, constantes da legislação processual e supletivamente as estabelecidas nesse Código. Portanto, existe uma norma remissiva. Assim como o artigo 120 do Código Civil faz remissão e diz que para a representação nós haveremos de utilizar, sempre que a representação for negocial, as regras sobre o contrato de mandato, 653 a 692, o próprio 692 acaba promovendo uma nova remissão e diz que, no que diz respeito ao mandato judicial, a representação judicial, haverão de ser observadas as regras do Código de Processo Civil, o chamado direito adjetivo. Bom, analisado o Código de Processo Civil, lá vocês vão encontrar o artigo 103, que diz o seguinte: a parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil. Parágrafo único, é lícito a parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal. Então, o que parece, o exercício da atividade típica de advogado é privativo de profissionais inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Existem algumas exceções, claro que existem, no âmbito da legislação trabalhista, o próprio habeas corpus pode ser impetrado por alguém que não tenha formação jurídica, e as demandas propostas perante o juizado especial civil podem ser intentadas diretamente pela parte, sem assistência de advogado, observadas algumas limitações estabelecidas na Lei 9.099 de 90, no que diz respeito aos valores envolvidos. Mas são hipóteses excepcionais, via de regra, há necessidade de representação por um advogado. Agora vamos imaginar que o tal do Caio tenha sido citado às vésperas da viagem e precise agora de um sujeito para defendê-lo durante uma longa viagem que ele vai fazer, né? Então ele precisa de alguém para defendê-lo nos autos de um processo. A procuração pode ser otorgada ao seu amigo, ao torneio mecânico, o Semprônio, que não tem formação jurídica? Em linha de princípio, acho que vocês me diriam que não. Todavia, existe aqui uma observação muito importante se fazer, e que diz respeito à diferenciação entre titularidade e exercício de determinadas posições jurídicas. Há alguns anos, eu tinha uma outra sala, quando eu já tinha mudado aqui para São Bernardo do Campo profissionalmente, eu tinha uma outra sala, um outro gabinete de estudos. Meu primeiro gabinete de estudos foi lá nas proximidades da Faculdade de Direito da USP. Aí eu acabei concluindo meu curso de doutoramento lá, deixei aquele gabinete e acabei mudando aqui para São Bernardo. Eu já estava lecionando aqui na escola, e então, mas funcionava da mesma forma. Era até uma salinha um pouco mais ampla, mas eu só tinha minha mesa, meu computador, os meus livros e toda aquela estrutura. Tinha até um sofá-cama lá, se eu brigasse com o pessoal de casa, podia dormir lá no meu gabinete, ninguém podia ficar sabendo disso, porque eu uso para fins meramente comerciais e tal. E lá que ficava eu. E eu tinha, para ter acesso à internet, poder fazer as minhas pesquisas, eu tinha um telefone lá, mas era um telefone absolutamente inutilizado, só minha esposa tinha esse telefone na época era minha namorada. E de modo que o contato com o meio exterior era sempre feito por meio do celular. E o celular tem uma peculiaridade, né? Quando você recebe uma chamada, aparece um número, né, de quem tá ligando. Então lá estava eu estudando, fazendo alguma coisa, preparando para dar alguma aula, quando de repente toca o telefone. Eu olhei pelo número, né? Quando eu recebo uma ligação de alguém, eu acabo já cadastrando o nome da pessoa, tal. E no momento que eu recebi a ligação, percebi, era uma ligação de um escritório bastante grande, situado lá no centro de São Paulo, no centro não, na região lá da Faria Lima, em São Paulo, de um advogado, com o qual tinha estabelecido alguma espécie de contato dias antes a propósito da negociação de um processo. Bom, daí quando eu atendi, falei, pois não? O doutor fulano quer falar com você. Aí, tecnicamente, eu já não fiquei muito feliz, porque o sujeito que vinha falar comigo é um advogado super respeitado, bam, daqueles que acho que a hora do sujeito vale o que eu ganho em um ano. Mas, posto isso de parte, tecnicamente ele não é doutor, porque ele é advogado, decidiu ser um belo advogado, e é um brilhante advogado, mas doutor não era ele. Se tinha alguém lá que era doutor, era outro. Mas tá bom, estou esperando. E aí, já estava meio contrariado. Aí, no momento que o sujeito atende, Estevam, como vai? Tudo bem, doutor? Tudo bem.
Eu vi aqui que você encaminhou uma proposta de acordo relacionada àquele processo do seu cliente, mas aconteceu um equívoco na minuta que você me encaminhou. Eu falei, qual foi o equívoco, doutor? O equívoco é que você previu que a procuração adjudícia seria otorgada ao seu cliente. E o seu cliente é arquiteto, o seu cliente não é formado em direito. Então, como é que a gente supera esse determinado equívoco? Eu falei, doutor, o senhor tem algum estagiário seu aí, pertinho do senhor? Ele falou, claro, tenho inúmeros estagiários. Nosso escritório é um dos maiores escritórios da América Latina. Eu falei, mas que bom. O senhor tem um estagiário aí nas proximidades? Ele tem, assim, vou chamar. Eu falei, coloca ele no Viva Voz para a gente poder conversar os três. Aí eu juro para vocês que ele chamou o estagiário mais cru que havia no escritório. Não digo a vocês que o sujeito fosse desprovido de massa encefálica, ao contrário, um menino muito inteligente, tenho certeza. Mas, de toda forma, ele não tinha nenhuma espécie de vivência, né, da advocacia. Tinha acabado de entrar no escritório, acho que era o estagiário mais novato de lá. Aí ele colocou o sujeito no Viva Voz a falar comigo. Aí eu, como vai? Como é seu nome? Ele, André. Eu falei, só pode ser chamado de Andrezinho mesmo. Mais um Andrezinho que aparece na minha vida. Bom, André, como vai? Tudo bem? E você está aí há muito tempo no escritório? Ele, não, fui contratado ontem. Eu falei, oh, que beleza, hein? E o que você vai fazer hoje? O que você fez hoje? Não, mandei uma carta para um cliente que o advogado preparou e agora eu estou indo lá para o fórum porque eu tenho que fazer carga de alguns processos. Falei, carga? O que é isso, fazer carga de processos? Em que ano você está? Ele falou, estou no 4º ano. Eu falei, o que é fazer carga de processo? Você coloca o processo na tomada? Ele falou, não, eu vou até os autos, eu vou até o cartório, munido de um documento, e aí eu consigo, protocolando esse documento, tirar os autos de cartório e fazer fotocópias para o nosso escritório. Eu falei, que interessante, mas você tem procuração nesses autos? Ele falou, não tenho, mas o advogado preparou um subs para mim. Eu, subs? O que é subs, filho? Não, subestabelecimento. Então ele vai me autorizar por meio desse subestabelecimento e eu vou poder retirar os autos de cartório como se fosse o próprio advogado. Falei, interessante, então vai lá, boa sorte para você, bom trabalho, tenho certeza que logo, logo você vai ser efetivado no escritório do Dr. Fulano. Aí, quando o estagiário foi embora e saímos do Viva Voz, eu e o fulano, o doutor fulano, estávamos falando só eu e ele, eu falei, quem disse que os poderes de representação inerentes à cláusula de adjudícia seriam exercitados pelo arquiteto, meu cliente? Ele falou, é natural. Eu falei, não, natural é que num suco de laranja feito de fruta pura venham gominhos. Eu em nenhum momento disse que os poderes inerentes à cláusula adjudícia seriam exercitados por um arquiteto. Ele simplesmente teria a liberdade de subestabelecê-los a alguém que tenha formação jurídica para que esse sujeito consiga postular em juízo. Então, acho que ficamos assim combinados. O arquiteto continua sendo o detentor da procuração dos poderes inerentes à cláusula adjudícia. E ele vai subestabelecê-los a quem ele achar oportuno. Está bem compreendido? Aí ele falou, está bem compreendido. Muito obrigado, passaram bem, uma boa tarde. Passaram bem, boa tarde. Desligamos. Não é possível que o procurador, desprovido de formação jurídica e de inscrição junto à Ordem dos Advogados do Brasil, exercite os poderes de representação inerentes à cláusula de adjudícia por si próprio. Isso é verdade, excetuadas essas hipóteses por mim apresentadas, né, da reclamação trabalhista, do habeas corpus ou da lide de menores dimensões econômicas no que diz respeito aos juizados especiais. Mas tirando essas partes, tirando essas hipóteses, realmente é necessária a formação jurídica para o exercício dos poderes, mas não para a outorga desses poderes de representação. Há alguns anos, eu nunca tive médicos na família, né? Então, só ia ao médico quando era absolutamente necessário. E quando eu estava estudando para o vestibular, isso já faz mais de 20 anos, faz mais de 20 anos, eu comecei a ter dores de estômago muito frequentes. E meus pais ficaram um pouquinho preocupados com isso. Vocês sabem para quem que os meus pais ligaram por causa das minhas dores de estômago? Para o meu pediatra.
Aí vocês vão dizer, mas professor, eles queriam, você já era marmanjo que ia entrar na faculdade no futuro próximo, e eles queriam que o pediatra te medicasse? E eu digo a vocês, não. Eles não queriam que o pediatra me tratasse, mas eles queriam tão somente que o pediatra recomendasse um gastroenterologista de confiança. Porque no pediatra eles tinham confiança, que talvez não tivessem nenhum outro gastroenterologista indicado lá nas páginas amarelas. É por isso que em Roma havia uma diferença muito significativa entre o procurator e o advocatus. O advocatus falava bem, era sedutor, sabia defender os interesses do seu cliente. Mas o procurator, às vezes, era um sujeito rude, às vezes não era um sujeito bem instruído, mas era uma pessoa na qual o principal tinha plena confiança. Os meus pais não queriam que o pediatra me tratasse, mas queriam que o pediatra indicasse e escolhesse um gastroenterologista da confiança dele e que esta confiança que o pediatra tinha no gastroenterologista servisse para que o tratamento fosse subministrado a quem precisasse. No caso, eu. Então, nessas circunstâncias, no momento em que eu disse que a procuração adjudícia seria otorgada a um arquiteto, eu não queria que o arquiteto exercitasse os poderes de representação, mas queria ter a tranquilidade de saber que haveria escolha de um bom profissional por parte de alguém de confiança, no caso, o arquiteto. Quando o Caio pretende viajar e outorga os poderes de representação inerentes à cláusula de judícia a Semprônio, que é um torneiro mecânico que não tem formação jurídica, ele não pretende que o Semprônio exerça os poderes de representação inerentes à cláusula de judícia por si próprio, ressalvadas aquelas exceções mencionadas por mim. Mas Caio tem uma profunda confiança em Semprônio, que talvez não acabe cumprindo por outros profissionais dotados de formação jurídica. Eu digo a vocês que meu pai não tem formação jurídica, meu pai sequer formação superior tem. Mas eu não confio em nenhum professor da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo como eu confio no meu pai. Essa relação de confiança não deriva de formação intelectual, não deriva de conhecimento, mas deriva de um histórico que acabou sendo construído entre aquelas partes. Então, quando eu outorgo ao meu pai os poderes inerentes à cláusula de judícia, eu não espero que ele defenda nos autos, elabore petições em defesa do Estevão, mas eu acho que ele vai considerar o meu problema como se fosse um problema dele e vai se empenhar com grande responsabilidade no recrutamento de um profissional que esteja à altura da solução daquele caso. Muita atenção a isso. Distinção entre o exercício dos poderes de representação inerentes à cláusula de judícia e a mera conferência de tais poderes a algum sujeito de direito. Agora eu queria fazer uma brincadeira com vocês. Nós estamos em ritmo olímpico, né? Dê uma olhadinha aqui nesta procuração. Conseguem observar essa procuração? Eu vou dar a vocês 3 minutos para analisarem essa procuração e verificarem se vocês conseguem perceber alguma espécie de equívoco constante do seu teor. São 19 horas e 54 minutos. Acho que 3 minutos, 4 minutos é suficiente para que se faça uma leitura de uma simples procuração. Então, eu vou fechar a câmera pela última vez e daqui a 4 minutos, às 19h58, eu volto. Até daqui a pouquinho, pessoal.
Muito bem, acho que já deu tempo, né? Agora vamos fazer uma brincadeira, já que eu falei do ritmo olímpico. Dê uma olhadinha aqui nessa procuração. Agora vocês vão se comportar como se fossem juízes de linha. Sabe aquele juiz de linha no voleibol, nas partidas de tênis? Então fiquem olhando para o slide, tá bom? Que eu vou fazer uma pequena alteração. Olha lá, 1, 2, 3 e... Conseguiram ver alguma alteração, sim ou não? Agora, eu espero que vocês consigam perceber. Vou mudar de novo. Atenção para o slide. Viram alguma alteração? Não consegui enxergar? Puxa vida, eu vou tentar mais uma vez. Olha, 1, 2, 3 e... Ops, enxergação. Puxa vida, mas esses olhos que estão me traindo? Deem uma olhadinha na quarta linha de baixo para cima da procuração. E no cantinho esquerdo. Ah, Jane percebeu. Ô, Jane, pelo menos você está assistindo a aula, né? Esses pilantras estão todos dormindo. Ah, muito bem. Receber e dar quitação, dar e receber quitação. Mas que coisa, professor, tem diferença? Dar e receber, receber e dar? A tia Mingarda lá na matemática dizia que a ordem dos fatores não altera o produto. É, lá em matemática talvez não altere, mas em direitos pode alterar sim. Eu vou contar um caso que aconteceu comigo há alguns anos e daí eu explico para vocês. Eu, durante muito tempo, estava explicando, até há pouco, antes de entrar nessa aula, o professor Roberto, meu querido amigo, que eu tenho aulas todos os dias, né, na parte da noite, das 18h40 até agora às 22h10, quando voltar ao presencial até às 23h, e na parte da manhã também, das 7h30 até às 11h50 da manhã, depende do dia. E um dia, eu presto serviço de consultoria, os serviços de consultoria para um escritório situado lá na Brigadeiro Faria Lima, no centro de na área de São Paulo. E aí, tinha uma reunião marcada, e faz muitos anos isso, não se usava Google Meet, ou qualquer coisa que vale, Skype, ou qualquer coisa que vale, então tinha que presencialmente fazer a tal da reunião. Bom, e eu sempre fui muito pontual, eu marquei a reunião para 12h30, né, porque eu achava que daria tempo de eu chegar. Mas naquele dia, não sei, a única cláusula pétrea que existe na minha vida é a tal da lei de Murphy, e naquele dia foram feitas muitas perguntas pelos alunos na aula, e lógico que eu vou tentar responder, é meu dever, aliás. Mas no final ainda, terminei a aula, o aluno tinha uma dúvida para tirar, eu tirei a dúvida do aluno. Bom, acabei chegando lá no escritório da Faria Lima, meio de 40. Meio de 40, meio de 45, né? Vamos ser bem honestos. E eu cheguei 15 minutos atrasado. Quando eu cheguei atrasado, logo que entrei, eu já vi que na recepção tinha uma pessoa esperando. Aí eu, bom dia, bom dia. O senhor aceita um café, uma água? Não, não, estou atrapalhado, aqui estou atrasado. O advogado ainda não chegou. Eu falei, não, mas fica tranquilo que já já a reunião começa. Ele, aliás, eu vi que está nervoso, né? Pois não, providencia para mim uma fotocópia do meu RG e do meu CPF, que eu vou precisar, não consegui providenciar, e vou precisar para reunião com o advogado. Aí eu, tá bom. Fui lá na máquina de xilocopiar, botei o RG, botei o CPF, devolvi o RG, devolvi o CPF. Eu tenho certeza que o senhor não aceita uma água? Não, não. Então tá bom. Daqui a pouco começa a reunião. Aí fui lá, para minha mesa. Eu tinha que começar a reunião às 12h30. E eu cheguei às 12h45, tá? 15 minutos atrasado. Mas quando eu percebi que aquele sujeito tinha me julgado pelas roupas que eu estava utilizando, que os meus trajes talvez não fossem trajes típicos de um advogado, como se estivesse numa festa junina, né? Aí eu resolvi que eu tinha alguns e-mails para analisar antes de entrar na reunião. E passei mais uns bons 20 minutos esvaziando a minha caixa de e-mails. Quando deu mais ou menos 1h05, 1h10, aí eu falei, bom, vamos à tal da reunião. Quando eu entrei na sala de reuniões, bom, vamos lá, vai começar a reunião. Aí ele olhou para mim e falou, você é o advogado? Falei, sim, sou eu o advogado. Aí ele olhou para mim e falou, que pelos trajes eu não imaginava. Eu falei, eu sou advogado, não sou alfaiate. Vamos começar a nossa reunião. Diga para mim, o que eu trago aqui? Ele, então, eu contratei um advogado. Falei, bom, se o senhor contratou um advogado, não teria que me procurar para tanto. Ele, posso explicar? Aí eu, pois não, desculpe, eu não queria interrompê-lo. Pois bem, eu contratei um advogado porque
alguém publicou na internet algo que me desabona profundamente, e eu queria receber uma indenização de 2 milhões de reais. Aí eu, pois não. Aí ele, eu outorguei ao advogado poderes em uma procuração, e ele me informou que na data tal seria realizada uma audiência de tentativa de conciliação. Mas ele disse que eu não precisava estar presente, que a procuração que eu tinha dado a ele fazia com que o comparecimento dele fosse suficiente. E eu tinha dito a ele, olha, se for o caso, eu acho muito pouco provável que haja acordo, mas se for o caso, pode fazer o acordo, mas pelos exatos 2 milhões de reais. É uma questão de honra. Eu não quero 2 milhões de reais e 1 centavo, mas não aceito 1.999.999 reais e 99 centavos. Está bem entendido? Aí o advogado disse que sim. Aí ele, então, ele foi a tal dessa audiência de tentativa de conciliação e fez um acordo. Aí eu olhei para o cliente e falei, mas que maravilha, ele vai deixar eu falar sim ou não? Ah, não, prossiga, conte. Ele, então, aí o cliente, o advogado, fez o acordo com a parte contrária para que fosse paga uma indenização, mas no valor de 1 milhão de reais e não de 2 milhões de reais. Eu falei, puxa vida, hein? Mas aí ele, vai deixar eu falar? Pois não. Aí ele, pois bem, foi feito o acordo para pagar tão somente 1 milhão de reais e não 2. No acordo estava previsto que o dinheiro seria repassado e pago na conta do advogado e não na minha conta bancária. Esse sujeito não apenas fez o acordo por 1 milhão de reais, como, além de tudo, embolsou o dinheiro e fugiu do país. Aí eu, mas que coisa, ele vai deixar eu falar? Eu falei, mas tem mais coisa. Ele tem. O sujeito fez o acordo por 1 milhão de reais, o dinheiro foi creditado na conta bancária dele, ele fugiu do país e levou minha esposa junto. Eu fiquei... Aí ele, pronto. Aí eu, agora eu posso falar? Ele, pode. Aí eu, bom, mas então o senhor tem que ver o lado positivo da vida, copo meio cheio, copo meio vazio, o senhor perdeu 1 milhão de reais, mas se livrou da esposa. Não, tô brincando, não falei isso. Falei, puxa, posso dar uma olhada? O senhor tem a cópia dos autos aí? Aí ele, tenho, estão aqui, os autos processuais. Agora, olho vivo na procuração aí da tela. Se, por um acaso, eu tivesse encontrado uma procuração na cópia daquele processo, como essa procuração que está aqui no nosso slide, nós vemos que, me acompanhem pelo cursor, o advogado tem o poder para transigir, ou seja, ele pode estabelecer negociações em que ambas as partes acabam dispondo dos seus respectivos direitos controversos, e o acordo acabaria sendo firmado por 1 milhão de reais mesmo. Então não tem jeito, não haveria possibilidade de restabelecer o valor inicial de 2 milhões de reais, se essa procuração ali constasse. Mas além disso, de acordo com essa procuração primeira, vejam aqui, o advogado tem poderes para receber e dar quitação. O que significa isso? Que se eu outorgo ao meu procurador poderes para receber em meu nome e dar quitação, o que é a quitação? A quitação é um documento solene emitido pelo credor e que atesta que o devedor pagou bem e que nada pode ser exigido do devedor novamente. Então, normalmente, o devedor só paga no momento em que acompanhado do pagamento da entrega da quitação, que é o documento liberatório emitido pelo próprio credor. Então, se eu dou ao meu advogado poderes para receber em meu nome, tudo que é devido a mim pode ser creditado a ele. E ele emite um documento e acaba liberando os meus devedores como se fosse eu mesmo. Nesse caso, 1 milhão pago ao advogado é como se tivesse sido pago para o próprio cliente. Mas, se a procuração fosse esta segunda, a situação mudaria. Não completamente, mas parcialmente. Porque vejam, nessa segunda procuração, o advogado continua tendo poderes para transigir. Ou seja, 2 milhões de reais, jamais. O acordo que reduziu para 1 milhão de reais já seria de se respeitar. Um negócio existente, válido e eficaz. Mas, nessa segunda situação, o advogado não tem poderes para receber em nome do seu cliente. Ele tem poderes apenas e tão somente para dar.
Dar em sentido jurídico significa transferir a propriedade, transferir o domínio. Então, quando eu dou ao meu procurador poderes para dar em meu nome e receber a quitação, ele pode me livrar de dívidas, mas em relações nas quais eu sou devedor, mas não pode receber absolutamente nada em meu nome nas relações jurídicas nas quais eu sou credor. Então, nessa segunda procuração, o meu procurador pode pagar em meu nome, dar em meu nome, e como ato contínuo, né, com a mão direita eu entrego o dinheiro para o credor e com a mão esquerda eu tomo a quitação, que é a prova solene de que efetivamente o pagamento foi feito e que nada mais pode ser cobrado pelo credor diante do seu devedor. De acordo com a primeira procuração, bom, efetuado o pagamento pela parte contrária ao advogado, aqueles R$1 milhão não poderão mais ser revistos, não poderão mais ser reavidos da parte que pagou. Vai ter de buscar esse dinheiro junto do advogado, sabe-se lá onde é que se encontra esse sujeito. Todavia, se a segunda procuração fosse a constante dos autos, então, nesse caso, o pagamento efetuado ao advogado não seria um pagamento bom o suficiente para liberar a parte contrária. E eu não sei se vocês já ouviram falar desse brocardo, mas estava aqui escarafunchando o meu celular há pouco e uma mensagem encaminhada por um ex-aluno meu, um querido amigo, dizia: quem paga mal, paga 2 vezes. Isso é um brocardo romano que prevalece até os dias atuais. Se a parte contrária assinou um acordo reduzindo o valor de 2 para 1 milhão, que seja, mas efetuou o pagamento a quem não tinha poderes para receber em nome do credor, esse pagamento de R$1 milhão acabou sendo precipitado. E, já adianto, no caso lá do cliente que entrou no escritório, olhou para minhas roupas e achou que não eram roupas típicas de um advogado, a procuração constava nos autos, era uma procuração similar a essa segunda. Então, prejuízo ele teve? Claro, porque não poderia mais cobrar da parte contrária, em virtude das coisas que foram ditas a seu respeito, os R$2 milhões. Teria de se contentar com R$1 milhão. Mas a parte contrária teria de efetuar novo pagamento, porque pagou aquele que não era representante do principal para o recebimento de seus eventuais créditos. Então, cuidado. Para dar e receber pode ser a mesma coisa para a professora de matemática, mas dar e receber a quitação corresponde à procuração que o motoboy do meu escritório acaba tendo. Agora, poderes para receber e dar quitação, essa só uma pessoa que tem muito confiança, uma pessoa na qual eu tenho muito confiança, que eu acabarei otorgando poderes para que acabe recebendo em meu nome e liberando os meus devedores dos respectivos créditos que eu tenho para com eles. Tá bom? Muito bem, meus caros, era uma atividade prática que eu gostaria de desenvolver com vocês, então, nessa diferente aula, imediatamente anterior à nossa Semana Jur. Desejo a todos vocês, como sempre faço na terça-feira, um bom final de semana a todos, e se tiverem quaisquer dúvidas, me interpelem aqui pelo chat, também pelo microfone, ou então encaminhem as dúvidas para estevam.pousada@direitosbc.br. Eu vou postar essa atividade para vocês no Google Classroom e fico à disposição de vocês quando for necessário. Um forte abraço e até mais, pessoal. Tchau, tchau.